Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Firme e forte. Na última aula eu cometi um erro, eu falei que ia falar sobre os tempos da filosofia depois do período ocidental que eu falei, mas não, eu já citei sobre isso em aulas passadas. É que eu inverti a ordem, mas resumidamente eu tenho pré-socráticos, clássico, pré-socrático, socrático, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Eu tenho essas divisões. Hoje a gente vai falar sobre traços da filosofia ocidental. Ele tem algumas divisões assim internas na filosofia ocidental, com algumas características, né? Eles não foram, como eu posso dizer, eles fazem parte do período medieval, em boa parte dos que eu vou citar, mas dentro deles eles se dividem em outros períodos. Eu não quero confundir a mente de vocês, mas é bem tranquilo. Imagine uma laranja dividida em vários pedaços. Tu pode estudar ela inteira, tu pode pegar cada pedacinho, pode pegar de dois, de três, de uma vez só, enfim. A filosofia patrística, nome diferente, né? Ela começa no início da Idade Medieval, do tempo medieval, bem na transição da Antiguidade com a Idade Medieval. Vamos se habituar aí, vamos entender o contexto. Nesse momento, a igreja estava recém liberada, a Roma recém se tornou cristã, porque antes eles eram perseguidos. Para quem é cristão e lê a Bíblia sabe dessa história. Jesus e seus discípulos principalmente foram perseguidos, mortos e tudo mais. Isso durou até o período de Constantino, que se tornou cristão e fez com que o reino também romano se tornasse cristão aos poucos. Então, assim, o nome patrístico é porque os padres eram os primeiros a estudarem, a serem pensadores e filósofos nessa área. Então eles estudavam muito as epístolas de São Paulo, São João e tudo mais. E essa fase ela só termina no século VIII. O que mais que eu posso falar sobre isso? Ela termina no século VIII, quando começa a filosofia escolástica, que na próxima aula nós vamos estudar sobre ela. Então já falei o porquê que é patrístico, né? Começou com os padres, com os professores cristãos. Detalhe, durante bastante tempo eles estudaram com os pensadores e filósofos gregos. Só que eu tinha uma divisão entre esses pensadores daquela época. Uns deles aceitavam os filósofos gregos, que eles achavam que eram pagãos, e outros não, tentaram sair. Só que durante muito tempo esses que aceitavam os filósofos gregos, eles ganharam destaque, sabe? Eles venceram essa pequena batalha e eles estudavam muito sobre Platão. E inclusive naquela época eles reformularam o neoplatonismo, que isso é uma outra aula. Então, assim, eles nessa época eles fizeram muitas traduções sobre Aristóteles e tudo mais, Platão e os seus documentos. Um desses caras famosinhos dessa época é Agostinho de Hipona. O cara, ele não era cristão, mas ele foi convertido e ele se tornou hoje o que a gente fala de Santo Agostinho. E assim, a maioria do que era grego, as traduções começaram aí, mas só findaram lá no período escolástico com Tomás de Agostinho. Beleza? Então vamos botar uns nomes para vocês: Boécio, famoso, Porfírio, Plotino. Eu não vou explicar cada um exatamente o que é cada um, mas resumidamente é isso aí para vocês, que o período patrístico, o nome se dá porque começou com os padres na época da transição da antiguidade para medieval, e que alguns filósofos se tornaram bem importantes nessa época, tentando eliminar os gregos, né, da filosofia, e outros
tentando deixar os gregos junto com os cristãos, formando. Resumidamente, essa aula é isso. Vamos que vamos, nós que vou jogar um Free Fire.